Bom, bora seguir com a nossa maratona de Halloween 2025? Vem comigo que depois da sinopse a gente vai falar um pouquinho sobre a aldeia dos amaldiçoados. Um belo dia, numa pequena cidade da Inglaterra, tudo e todos, de forma inexplicável, desmaiam por algumas horas. Meses depois do acontecido, todas as mulheres com possibilidade de ter filhos ficam grávidas. Quando as crianças nascem, elas se revelam extremamente inteligentes e com traços desconhecidos da raça humana. A Aldeia dos Amaldiçoados é baseada num livro de ficção científica em inglês de 1957. E nesse vídeo a gente vai falar da adaptação que ocorreu apenas alguns anos depois do lançamento do livro, o filme de 1960. Porque Hollywood fez uma adaptação dessa história em 1995, dirigida pelo já citado nessa maratona John Carpenter, e é considerado um dos maiores fracassos da carreira dele, embora tenha ganhado um status de fenômeno cult aí depois, através dos anos. Inclusive, eu assisti bastante essa versão de 1995 porque ela era a figurinha carimbada nas sessões de filmes do SBT. Eu me lembro, assim, principalmente nessa época do ano aí, do Dia das Bruxas e tal, o filme passava ali, como ele não é um filme com muita violência e tal, ele passava direto ali no cinema em casa. Então eu chegava da escola ali e tava passando as crianças com o olho brilhando. Mas de qualquer maneira, vamos focar aqui na versão de 1960. O que eu gosto bastante dessa história é justamente o fato de que, apesar dela ter sido escrita aí há 70 anos, ela é bastante contemporânea, porque no cerne ali dessa narrativa, ela lida com os temas que ainda são muito recorrentes hoje. E eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? A última vez que eu assisti essa versão de 95 deve ter aí uns bons 10 anos e eu nunca tinha assistido essa versão de 1960. Então, eu acho que eu não tinha ali essa visão crítica naquele momento pra analisar essa história dessa maneira, mas é muito interessante como é um filme que fala aí sobre legislar corpos de mulheres, por exemplo. Porque você tem todo mundo ficando desmaiado, essas mulheres ficam grávidas, elas levam a gestação até o fim, sabe? É um filme que lida pouco, eu não sei quanto o livro lida, né? Mas pelo menos essa versão de 1960 lida pouco com essa questão ali de como os maridos ficam com essas mulheres estando grávidas, sabe? Tem um pouquinho disso ali, mas ainda é muito pouco, sabe? E eu acho que olhando para essa história e olhando a forma como ela é construída, eu fico pensando, nossa, essa aqui é uma daquelas histórias que merece um remake contemporâneo. E eu fiquei muito feliz quando eu tava fazendo a pesquisa para esse vídeo, porque eu descobri que teve um remake em 2022, uma minissérie inglesa, e eu vou com certeza assistir. Mas eu olho pra essa história e penso, cara, eu adoraria ver uma versão brasileiríssima disso aqui, sabe? Lidando com temas que são muito pertinentes a gente, lidando com situações, porque é uma história que dá pra abordar muitas pequenas coisas que a gente ainda discute hoje. Como eu falei, como é uma história que lida aí muito com invasores de corpos de mulheres, nesse caso, literalmente, a gente poderia lidar com temas como a legalização do aborto, como o feminicídio, por exemplo. Existem muitos pequenos temas que a gente discute, que bate na tecla hoje, que estão nessa história de maneira muito rasa, que podem ser aprofundados, que podem ser olhados e observados de forma diferente pelo cinema contemporâneo. Então essa é o tipo de história que eu olho e penso que realmente merece um remake. O filme de 1960, ele lida com isso de uma maneira muito curta e direta. É na montagem que tem esses grandes saltos temporais, esses grandes buracos ali, né? A gente é apresentado as pessoas desmaiando, e aí depois a gente é apresentado as mulheres grávidas, e depois a gente é apresentado a esses filhos, e ainda tem um salto temporal para mostrar o desenvolvimento dessas crianças. E eu acho que esses blocos de tempo, como eles são muito separados, né, você não tem uma fluidez narrativa por eles, eu acho que isso acaba tirando a gente um pouco da história, mesmo o filme sendo bastante curto. A gente tá falando aqui de um filme de 1h15, sabe? Eu acho que ele poderia fluir melhor através do tempo, através dessa linha do tempo mesmo, né, através dessa história que ele tá contando. Mas, de qualquer maneira, eu acho que ela é uma história muito impactante, que tem um visual muito simples e muito impactante, sabe? A sequência de abertura do filme eu acho incrível. É simplesmente um cara falando no telefone, do nada ele desmaia, e aí vai mostrando a cidade toda desmaiada, sabe? Aquele silêncio. A única coisa que tem lá é o sino da igreja tocando, e eu falo assim, cara, eu já tô vendido. Aqui eu já tava completamente entregue à história desse filme. Então, eu acho que apesar dos pesares, falando exclusivamente dessa versão de 1960, ele é um filme que visualmente não envelheceu tão bem, né? A gente tá falando
falando de um filme em preto e branco, só que tem uma questão com essas crianças, que elas têm um efeito especial no olho, entendeu? E aí quando esse filme vai mostrar isso, é simplesmente um frame congelado. E considerando o avanço que a gente teve nisso, acaba soando um pouco datado pra gente. O filme de 1995 lida com isso um pouquinho melhor, também não é muito não. Mas você já abriu mão da sua descrença por coisa muito pior, então vá assistir esse filme sem medo. Eu gosto muito dos componentes narrativos dessa história. Talvez eu goste mais da narrativa em si do que da execução, mas de qualquer maneira eu acho que é um filme curioso, é um filme que merece ser visto, é uma história que merece ser conhecida por todo mundo. E, novamente, é um filme fácil de assistir, tem 1 hora e pouquinho, menos de 1 hora e 20. Você já matou e já ficou muito intrigado com essa história, como eu. E bom, se você ficou curioso sobre a Aldeia dos Amaldiçoados, dá uma olhadinha no link da descrição para saber onde o filme está disponível. E claro, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Para a Aldeia dos Amaldiçoados, eu dou 3 estrelas. Em algum lugar desse vídeo agora tá aparecendo meu arroba e eu convido você a me seguir em todas as minhas redes sociais. Aqui no card você vai ver a playlist com os filmes que a gente cobriu na maratona de 2024 e com os filmes que já saíram até o momento da nossa maratona de 2025. Então você tem aí dezenas de outras opções para você saber o que você pode curtir aí nesse assustador mês de outubro. Aproveita para maratonar o canal e dar aquela força. Bom, eu sou do time que acha que todo mundo fica melhor de cabelo grisalho. Até crianças. Até o próximo filme.